Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Essa noite está realmente maravilhosa. A chuva não nos impediu de estar aqui, Aleluia, adorando a esse Deus maravilhoso. Hoje eu vim para apresentar às crianças, aleluia, um Deus todo-poderoso. Glória a Deus. O maior, o melhor, o super-herói que nós precisamos na nossa vida. E é por isso que eu trouxe aqui para mostrar para eles o pote dos superpoderes. O que será que esse super-herói tão maravilhoso tem para falar para eles hoje? Encontra-se lá no Evangelho de João, capítulo 1. Coloquem-se de pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Vai operando, Jeová. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 1 e 2. E depois iremos lá para o versículo 14. Deus maravilhoso. Todos acharam? Amém? Amém. E a palavra do Senhor diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Prestem atenção. Ele. Quem será esse ele, crianças? Já vamos falar sobre isso. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, irmãos? Amém. Assentem-se, por gentileza, meus amados. Bom, comentei que hoje falaria especificamente para as crianças, mas os pais precisarão ajudá-los, porque nós, enquanto pai, estamos aqui para instruí-los, para mostrar para eles o caminho a que se deve seguir e a quem nós devemos especificamente seguir. Crianças, levantem a mão, todas vocês que conhecem algum super-herói. Uau! Quem de vocês lembra quem é o super-homem? Muito bem. A Mulher Maravilha, já ouviram falar? E do Chapolin Colorado? Uau, parabéns! Todos esses super-heróis têm uma identidade secreta. O Chapolin Colorado, na verdade, é quem? Vocês sabem? Quem? Chaves. O Chaves, muito bem. Agora, eu acho que eles não vão saber. Pais, vocês lembram? Ajudem eles. Qual é a identidade secreta do super-homem? Esqueceram, né? Ouvi por aí, alguém falou. Quem? Clark Kent, muito bem. E o Homem-Aranha, alguém lembra? Peter Parker. Perfeito. Vejam, todos eles têm superpoderes. Um para defender o mundo dos malvados, outro para tirar os bandidos da rua. Enfim, cada um deles tem um poder específico. O Homem-Aranha voa. A Mulher Maravilha, ela tem um bracelete e um laço que com aquele laço ela faz os seus inimigos contarem a verdade. O nome é Laço da Verdade. Isso mesmo, o laço da verdade. Quem mais? Deixa eu ver. Qual é o poder do Chapolin? Alguém lembra? Martelo. Isso. E ele tinha uma fala também. Qual era a fala dele? Vou ajudá-los. Não contavam com minha astúcia. Muito bem. Mas a gente vai falar hoje de um super-herói. Mas não é um super-herói qualquer. Lembram que a gente falou? O
o Clark Kent que virou super-homem, por quê? Porque é do planeta. E isso, explodiu o planeta dele, ele acabou parando aqui e com aquela explosão ele criou superpoderes. O Homem-Aranha, Aranha. a aranha picou ele e ele também conseguiu superpoderes por causa disso. Mas quem é o super-herói que eu quero apresentar hoje? Vocês sabem? Deus, um Deus maravilhoso. Mas esse Deus maravilhoso também veio parar na Terra. Ele veio parar na Terra através de quem? De Crianças. ele veio em forma de criança, mas essa criança depois cresceu. E essa criança tinha um nome. Jesus. Jesus, exatamente. Vejam, Jesus era Deus, mas ele também tinha uma identidade secreta. Ele não chegou simplesmente dizendo, eu sou Deus. Ele veio como o filho de alguém sabe? Maria. Filho de Maria, e era o que o pai dele? Carpinteiro. Ou seja, o pai dele construía casas de madeira, trabalhava com a madeira. Então, a identidade secreta de Jesus era o filho do Deus. carpinteiro. Ele era o filho de Deus. Esse era o nosso super-herói. Mas a identidade secreta dele era ser filho de carpinteiro. Ninguém sabia ainda que ele era o filho do Todo-Poderoso. E ele aqui esteve como filho do carpinteiro. Mas, assim como todos os outros, ele também tinha superpoderes. E eu vou pedir aqui para a irmã Márcia me auxiliar. Abrir o vidrinho e passar para cada criança pegar um dos superpoderes de Jesus Cristo. E a gente vai conhecer e saber como é que esse Deus maravilhoso se apresentava aqui na Terra. Glória a ti, Senhor. Crianças, quem não entender o que está escrito aí, corra até o papai e a mamãe e peça ajuda. Não fiquem sem saber o que é. Vamos lá. Vai operando. Nós precisamos descobrir qual era a imagem desse Deus invisível. A gente e eles, naquela época, não viam a Deus. Mas ele esteve na Terra. E os superpoderes deles eram... Vamos descobrir. Criativo. Esse Deus era criativo. Por quê? Porque ele arrumava estratégias para poder falar do seu Pai, do Deus Todo-Poderoso. Ele não via a dificuldade e ficava, não posso fazer nada. Ele ia adiante. O que mais que ele era? Forte. Ótimo, ele era forte, porque mesmo em meio a todas as dificuldades, ele seguia adiante. Mesmo sendo perseguido, ele não parou de falar do seu Glória a Pai Deus. maravilhoso. O que mais que ele era? Tranquilo, ele era calmo. Poderiam falar o que quisesse dele, mas ele tinha algo que nós precisamos ter: a tranquilidade na alma, a calma no coração. Não importa o quanto te ofendam, o quanto te machuquem, o quanto te apontem, mantenha a tua calma. Porque o teu Todo-Poderoso tem superpoderes. Aleluia. O que mais que ele tem? Líder. Ele era um líder nato. Ou seja, ele trazia para si as pessoas através da fala. Enquanto líder, ele sabia como falar com cada pessoa. E é por isso que hoje eu estou falando desse jeitinho
com as crianças. A gente não pode ser líder e achar que sabe tudo e falar de uma forma que ninguém entenda. Como líder, Jesus fez isso. Ele falou com cada um de um jeitinho que fosse entendido. O que mais que ele tinha como superpoderes? Glória a Deus, aleluia. Ele era bondoso e não importava o que fizessem com ele. Jesus amava a todos. Ao traidor que traiu ele, ele também amava. Estava pertinho dele esse tempo todo. Ele sabia quem o iria trair, quem o iria magoar demais. E ainda assim, ele exerceu a bondade, trouxe para perto e deu a oportunidade de sentir o amor de Deus. Vem cá, amada do Senhor, que o fio não vai até aí. Vamos descobrir mais um superpoder. Determinado. Uau, muito obrigada. Esse Deus Todo-Poderoso também era determinado. E o que isso quer dizer? Enquanto líder, bondoso, compassivo, ele era também determinado. Ou seja, ele tinha uma missão para cumprir, como todo super-herói tem. Os outros super-heróis que a gente mencionou aqui, eles estão aqui para combater a maldade. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho e determinou a ele. Por isso ele foi determinado. Porque a missão dele era o quê? Salvar a humanidade. Para que nós estivéssemos aqui, ele não poderia desistir, mesmo em frente aos perigos, mesmo em frente às dificuldades. Ele precisava continuar. Mas tem ainda outros superpoderes. Vamos descobrir o que mais tem aí? Persistente. Uau! Ele era persistente, que anda ali, ó, juntinho com a determinação. Não pode parar de jeito nenhum. Mesmo que as pessoas digam, não vai dar em nada. É verdade. Glória a Deus. Quantas vezes a gente ouviu isso? Isso daí. Mas não desistimos. Aqui estamos porque temos a persistência do Senhor. Descobrimos o superpoder do Todo-Poderoso. E além desses, tem um pote cheinho ainda. E além desse pote, muitos outros que a gente nem comentou. Que são o quê? Superpoderes desse Deus maravilhoso, desse Deus invisível. Eu gostaria agora de convidar algumas crianças. Nós temos aqui algumas fichinhas. Prestem atenção. Ó, aqui em cima tem um cartaz. Diz assim, ó, Jesus, identificação com o Pai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que dá superpoderes para Jesus. Glória a ti. Aqui embaixo a gente tem Jesus, homem, que era quem? O filho do, vocês lembram? Carpinteiro. Do carpinteiro. Então vamos descobrir. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças. Olha, é de Deus. Vem cá, amada. Cada uma de vocês vai pegar uma fichinha aqui. Vamos, crianças. Aqui, pegando uma fichinha. Glória a ti, Senhor. Agora vocês vão pertinho do papai, da mamãe, vão ler o que tem aí e vão descobrir. Será que o que vocês receberam nessa fichinha é característica do Jesus Deus, do Jesus Todo-Poderoso, daquele super-herói que a gente quer como modelo para a nossa vida? Ou é uma característica do Jesus homem, do Jesus filho do carpinteiro? Vamos ver. Vou começar por aqui agora. Ana, né? Vem cá, Ana, querida. O que tu tens aí? Filho do carpinteiro. E filho do carpinteiro é onde?
é uma característica do Jesus Todo-Poderoso ou do Jesus Homem? O filho do carpinteiro era aquele lá ou era aquele que estava aqui na terra? Ele estava no céu ou na terra? Ele construía casas. Onde que ele construía casas? Na terra? Isso. Então, aonde que você vai colocar? Aqui. Porque era o homem que construía. Aqui, meu amor. Isso mesmo. Parabéns. Muito bem. Você é a? Filho de Deus. O teu é filho de Deus? Muito bem. E o filho de Deus vai aonde? Naquele que mora no céu ou naquele que mora na terra? E amava no céu. No céu, muito bem. Coloca aqui para nós. Perfeito. Qual é a tua característica? Ajudava em casa e amigo. E era amigo. Quem é que ajudava em casa? Aquele que morava aqui na terra ou aquele que morava lá no céu? Isto, aqui. Era o Deus que morava aqui na terra. Era o Deus que se fez homem. Perdoava os pecados e amava os pecadores. Quem é que tem poder para perdoar os pecados? É o homem ou o Filho de Deus? Filho de Deus. Perfeito! Vamos colocar aqui, então. Isso, dá uma apertadinha assim. Venha, meu lindo. Glória a ti, Senhor. Vai operando. O que tu tens aí? Que eles estavam mortos. Uau, que poder imenso esse! Ressuscitar mortos é poder do homem ou poder de Deus? Daquele que mora no céu. Então vai colocar aqui. Glória a ti, Senhor. Perfeito. Tá faltando uma fichinha. Glória a ti. Agora ficou fácil, só tem um buraquinho ali, né? O que tu tens aí? Filho do carpinteiro. Filho do carpinteiro morava aqui na terra ou lá no céu? Na terra. Então, aqui embaixo. E agora, a gente conseguiu criar o perfil e a identidade secreta do nosso super-herói. O nosso super-herói, o maior de todos, o todo-poderoso, aquele que não perde batalha nenhuma para nenhum malfeitor. Ele é filho de Deus, perdoava pecados e amava os pecadores. E ele também ressuscitava mortos, coisa que nenhum outro super-herói é capaz de fazer. Glória ao Mas teu nome. ele também veio ao mundo. Só que os outros super-heróis foram feitos do quê? Do barro. O nosso super-herói não foi feito do barro. Vamos voltar lá na palavra. Diz Vai assim, ó. operando, Jeová. No princípio, ou seja, quando o mundo começou, quando Deus pensou no mundo, o verbo. O que é o verbo? A palavra estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele estava com Deus. Quem é que estava com Deus? Jesus. Perfeito! O nosso super-herói já existia desde sempre. E continua dizendo assim, ó. O verbo se fez carne. O que é se fez carne? Ou seja, o nosso super-herói não nasceu do barro igual a nós, igual aos outros super-heróis. O nosso super-herói nasceu do quê? Da palavra de Deus. Do desejo de Deus de colocar o seu filho junto conosco. É. E tendo o nosso melhor e maior super-herói na terra,
ele não veio como um príncipe. Ele veio como o quê? Criança. Uma criança que era filho do carpinteiro, que ajudava em casa, sabia? Porque enquanto criança, a gente tem que arrumar a cama, secar a louça, tirar o lixo. A gente tem que sim ser obediente ao papai e à mamãe. A gente precisa ajudar em casa e ser amigo. Porque o Senhor Todo-Poderoso que veio ao mundo nos deu esse exemplo. Glória a Deus. Ajudava em casa e ainda era amigo de todos. Mas ainda tem mais uma característica. Ele o quê? Sentia dores. Ele também chorava. Ele tinha amigos muito chegados. Vou dar um exemplo. Tinha um amigo que se chamava João Batista. Só que João Batista morreu e era muito amigo de Jesus. O que aconteceu quando o amigo de Jesus morreu? Jesus chorou. Jesus chorou. Quando outro grande amigo de Jesus morreu, que ele teve que ressuscitar, ele soube que morreu, ele também sentiu no coração uma dor, um aperto, e ele disse: ele não está morto. Foi lá e ressuscitou este amigo chamado Lázaro. Mas ao saber que Lázaro lá estava, ele também sentiu uma dorzinha no coração. Ele também chorou. Ou seja, super-herói tem identidade secreta. Ele não é sempre aquele que mostra seus poderes. Ele é ser humano. Ele se fez carne. Ele se fez pessoa. E enquanto pessoa, ele precisava agir como pessoa. Agora mais uma perguntinha. Vamos ver quem é rápido para responder. Super-herói perde batalhas para bandido? Não. Não ouvi. Sim ou não? Não. Nenhuma batalha ele perde para bandidos. Mas às vezes é muito difícil, né? Se o super-herói que nasceu do barro, que foi de repente picado por uma aranha, que nasceu de uma explosão de outro planeta, não perde batalhas, o maior, o melhor e o mais poderoso vai perder alguma batalha? Não. De forma alguma vai perder. E é por isso que eu quero ler mais uma passagem para vocês. Bem rapidinha, é só um versículo Vai operando. que se encontra lá em Romanos, capítulo 8 e versículo 37. Que diz assim, irmãos: mas em todas estas coisas. Que coisas são essas? As nossas tribulações do dia a dia, as nossas dificuldades, as perseguições que a gente sofre. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Glória. Porque aquele que nos amou está conosco. Porque nós temos o mais poderoso de todos os super-heróis. Quem é? Jesus. E não ouvi. Jesus. Eu ouvi, porque eu estou aqui na frente. Mas aqueles que estão lá no finalzinho, acho que não ouviram. Vou repetir a pergunta. Quem é o super-herói mais poderoso? Jesus. Aquele que não perde nenhuma batalha. Jesus. Aquele que ama. Mesmo quando a gente erra. Quem? Jesus. Jesus. O nosso Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Eu entrego estas palavras em nome de Jesus e espero que no coraçãozinho de cada criança possa estar pelo menos, dos superpoderes do nosso Todo-Poderoso. Aquele que nos ama e que não mede esforços para se fazer presente em nossa. Aleluia.
Agradeço a oportunidade. Amém. E já vou